Palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 7, diz assim o texto da Sagrada Escritura: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Pai. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Te bendizemos, ó Deus, pela Sua graça, Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que é lida, ó Deus, nesse momento, e pedimos ao Senhor para que nos abençoe, para que, Deus, o Senhor possa nos dar toda a luz necessária, para que entendamos a Tua palavra e possamos tê-la aplicada no nosso coração, na nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é então aí a introdução, o início de mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, não é? Carta essa dirigida à igreja que estava em Roma, a igreja cristã, a igreja do Senhor Jesus, que estava na cidade de Roma, ok? Muito bem, diferentemente de outras cartas que Paulo escreve, por exemplo, a igreja de Gálatas, a igreja de Éfeso e outras igrejas, Paulo escreveu a elas porque ele havia sido pastor, o missionário, que deu origem àquelas igrejas através do ministério apostólico ou missionário dele. Roma, a igreja que estava em Roma, não foi uma igreja formada a partir do apostolado ou a partir da obra missionária realizada por Paulo. Essa igreja, ela surgiu fruto da dispersão, ou seja, fruto da saída dos cristãos que estavam lá em Jerusalém. O que havia acontecido? Muitos judeus que eram da cidade de Roma, quando da festa do Pentecostes em Jerusalém, eles então se dirigiram àquela cidade para participar daquele momento então do calendário judaico. E ali, com a pregação do apóstolo Pedro, não é? Com o cumprimento da profecia de Joel, o Espírito Santo então desceu sobre os apóstolos e eles pregaram com poder e muitos judeus se converteram, inclusive um bom grupo da cidade de Roma, que permaneceram em Jerusalém por um bom tempo, mas depois, quando foi então ali deflagrada uma perseguição aos judeus, aos cristãos, melhor dizendo, esses cristãos romanos voltaram para Roma. E quando eles retornam, eles ali então vivem a comunhão do corpo de Cristo e assim formam a igreja de Cristo Jesus na cidade de Roma. Também é verdade que haviam outros cristãos que se converteram na própria cidade de Roma, que agora estava ali então unida àquele grupo, né, unidos àquele grupo que viera de Jerusalém. E também, muito provavelmente, haviam outras pessoas que foram sim convertidas através do ministério de Paulo, porque muitos romanos, nas suas várias viagens, pôde ter um contato com Paulo,
por exemplo, os cristãos de Roma que foram a Corinto. E ali foram então impactados pelo Evangelho, quando Paulo ali pregava, e que retornaram agora para Roma, e ali então agora Paulo se dirige também a eles. Bom, o fato é que Paulo nunca havia sequer pisado na cidade de Roma, quando ele escreve essa carta aos irmãos de Roma. É verdade que, como um bom cidadão romano que era, nutria no coração dele o desejo de um dia conhecer a capital do império. Isso era algo que era comum a todos os cidadãos romanos que não residiam em Roma. Um dia eu vou conhecer Roma, um dia eu vou conhecer a principal cidade do império. Paulo nutria esse desejo no coração dele. Mas havia algo mais que Paulo tinha no coração que o fazia desejar um dia estar em Roma. Paulo desejava fazer da igreja de Roma, da igreja do Senhor Jesus em Roma, um quartel-general de apoio para obras missionárias na Europa. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo já havia terminado a sua terceira viagem missionária e agora ele estava residindo na cidade de Corinto. E é da cidade de Corinto, então, que ele escreve essa carta, que é levada até Roma, muito provavelmente por Febe, uma senhora, uma irmã da igreja de Corinto, que estava viajando para Roma. Paulo aproveita para que ela fosse a emissária, aquela que seria então ali, não é? Quem iria levar a carta de Paulo à cidade de Roma. Paulo estava em Corinto, desejava fazer uma nova viagem missionária. Paulo tinha o desejo no coração de ir até a Espanha. Nas suas viagens ele já havia então evangelizado, formado muitas igrejas, não é? Na Ásia, um pouco mais acima também ali na região ali de Acaia. E agora ele queria atravessar o mar Mediterrâneo. Atravessar o mar para que do outro lado do mar, na Europa, ele também empreendesse uma obra missionária. O desejo era: quero levar o evangelho até a Espanha. E Roma ficava um pouco abaixo então, e poderia servir então ali de exatamente um lugar onde ele poderia ter um ministério de apoio, onde ele poderia então levantar pessoas, tanto para que pudesse sustentá-lo na viagem missionária até a Espanha. Por que a Espanha? Porque se tinha naquela época o entendimento que a Espanha era exatamente a última cidade. E o desejo de Paulo era cumprir a obra de Cristo, de tornar o Evangelho de Deus conhecido até os confins da terra. Ele disse: eu preciso obedecer à ordem de Cristo, eu preciso atravessar o mar Mediterrâneo, eu preciso começar a pregar o Evangelho na Europa, preciso me estabelecer em Roma, fazer dali um ponto de apoio, tanto para o sul quanto para o norte, para que aí o Evangelho se espalhe também na Europa, como os outros apóstolos fizeram, por toda a Ásia, por toda a Acaia. É preciso também levar o Evangelho de Deus até a cidade de Roma e chegar aos confins da terra. Então, com esse objetivo, Paulo entende, era importante ele ser conhecido da igreja de Roma, é importante que aquela igreja conheça a vida dele, conheça o ministério dele, conheça, afinal de contas, quem ele era, o que ele estava fazendo e por que ele estava fazendo isso. Esse era um dos objetivos, dentre outros. Não é? Qual a mensagem que ele estava pregando? Ele era um mensageiro de quem? Chamado por quem? E qual era o conteúdo da sua mensagem? É sobre esses aspectos, então, que Paulo se vê ali desejoso de tornar conhecido a igreja de Roma. E é por isso, então, que ele, nesta carta, ele vai trabalhando vários aspectos do Evangelho, e ela é tão assim bem estruturada teologicamente, que muitos dizem que nós temos aqui
nesta carta uma espécie de teologia sistemática, um livro de teologia sistemática, porque nós tocamos praticamente em todas as doutrinas que dizem respeito à nossa fé. Paulo fala de quem é Deus, Paulo fala de quem é o homem, Paulo fala então da obra de Cristo, mostrando quem é o Redentor e qual é a sua obra de salvação. Paulo fala da glória eterna, a nossa expectação. Ou seja, Paulo vai tocando em todos os assuntos que dizem respeito à nossa fé, nesta carta como em nenhuma outra. E qual era o objetivo de Paulo? Para que a igreja de Roma não só aprendesse isso de uma maneira mais profunda, mas para que elas compreendessem então que o apóstolo Paulo era alguém que tinha não só o conhecimento, mas toda a autoridade para poder então levar esse evangelho por toda a região da Europa. Assim, nesse início aqui, nesse prefácio, nessa saudação, Paulo então, ele faz exatamente isso, ainda que de maneira mais resumida. Paulo fala de quem ele era, Paulo fala quem o chamou para ser o que era, Paulo fala o conteúdo da mensagem que ele então anuncia, tudo isso aqui, nesse prefácio, de maneira que é exatamente nesses pontos que eu quero tocar e trazer algumas aplicações para a nossa vida. Ok? Então, a apresentação que o apóstolo Paulo faz dele mesmo. Quem é o apóstolo Paulo? Ele assim se apresenta aos irmãos da igreja de Roma. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Essa é a apresentação que o apóstolo Paulo faz dele mesmo. A primeira coisa que ele coloca então é que ele era servo de Jesus Cristo. Quando Paulo usa aqui a palavra servo, ele tomou da língua grega uma palavra que poderia ser traduzida como escravo. Ou seja, alguém que tem a sua vontade subjugada ao domínio de um soberano. Paulo, ao escrever à igreja de Roma, diz: eu sou o escravo de Jesus Cristo, eu sou o servo de Jesus Cristo, eu sou aquele que tem a sua vontade, o seu coração totalmente entregue ao seu Senhor, e esse meu Senhor é nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo se apresenta à igreja de Roma. Servo. Essa é a primeira coisa que ele coloca acerca dele. Paulo tem a total consciência de que ele é não alguém que está vivendo livre, solto e leve, mas alguém que está totalmente comprometido com o Senhor dele, ao ponto de se chamar, ao ponto de se designar de escravo de Jesus Cristo. Ou seja, alguém que está vivendo não mais segundo a própria vontade, alguém que está vivendo não mais uma agenda de conformidade com o seu bel prazer, mas alguém que vive segundo a vontade do seu soberano, alguém que procura fazer a vontade daquele que é Senhor na vida dele. É por isso que ao escrever aos Filipenses, Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, meu soberano, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio, as considero como esterco, para ganhar a Cristo e me achar nele. Era essa a consciência de Paulo. Ao escrever a outras igrejas, como por exemplo a Corinto, a Filipenses, ele diz que não mais ele vivia, mas Cristo é quem vivia nele, porque ele havia se anulado para que a vontade de Cristo fosse agora toda a vontade a qual o coração dele estava entregue. É exatamente assim que Paulo se coloca para a igreja de Roma. Eu sou o escravo de Jesus. Eu sou aquele que vive para Cristo Jesus, que submeteu toda a vida ao senhorio de Cristo Jesus. É isso que significa a palavra servo do Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo coloca é que ele
foi exatamente alguém chamado para ser apóstolo. Sou eu este, o servo do Senhor Jesus Cristo, mas um servo que foi comissionado para uma tarefa. Um servo que foi chamado para que depois pudesse ser enviado, porque é exatamente esse um dos significados da palavra apóstolo. Ou seja, alguém que foi então comissionado para uma missão específica, alguém que fora então chamado por um Senhor, e este Senhor então o comissionou e o enviou para realizar uma tarefa. Paulo diz: eu sou apóstolo, chamado para ser apóstolo. Eu fui alguém então que está se dirigindo para realizar uma missão, porque eu recebi essa tarefa do próprio Deus, separado por Deus, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo está com isso dizendo: eu estou me dirigindo a vocês, desejo ir a vocês, e para que vocês saibam, Paulo só consegue ir a Roma mais ou menos 3 a 4 anos depois que ele escreve essa carta, tendo uma viagem totalmente cheia de tribulações, naufrágios e tudo mais. Mas ele consegue chegar lá. E na própria cidade de Roma, Paulo veio ser, segundo a tradição, decapitado. Não conseguiu. Muito provavelmente, Paulo não conseguiu chegar à Espanha. Há controvérsias acerca disso. Alguns acham que ele sim foi à Espanha, mas depois volta a Roma e aí é que ele morre. Outros dizem não, sequer Paulo conseguiu chegar de fato a Roma, à Espanha. Chegou em Roma e ali viveu uma grande situação, primeiro momento uma situação que foi então favorável a ele, mas no segundo momento, por causa da perseguição instalada em Roma aos cristãos, por conta do alucinado Nero, Paulo depois veio ser então decapitado. Bom, o fato é que este Paulo está dizendo para a igreja de Roma nessa carta: eu quero ir até vocês, para que daí eu possa chegar à Espanha, porque eu tenho plena consciência de que Deus me chamou, não para ficar com os braços cruzados, não para ficar simplesmente me maravilhando da obra de Cristo Jesus, mas Deus me chamou e me enviou para que a obra de Cristo seja também conhecida por outras pessoas. Servo e enviado. E a terceira questão é separado para o Evangelho de Deus. Eu estou sendo enviado, mas enviado com uma única missão, com um único propósito: proclamar o Evangelho de Deus. Eu não estou sendo enviado para me tornar alguma figura pública importante na cidade de Roma. Eu não estou sendo chamado para poder me envolver com outra tarefa que não para o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de Deus. Paulo tinha a consciência plena de que ele era alguém chamado por Deus para viver uma vida integral na obra de Cristo, em prol do Evangelho, a fim de que o Evangelho fosse proclamado, a fim de que a igreja fosse então ali cada vez mais nutrida através do ensino apostólico, do ensino do Evangelho, das boas novas. E Paulo diz: eu fui separado, ou seja, como que dizendo através dessa palavra, eu vivo exclusividade para a obra de Cristo. Não obstante, Paulo ter, em alguns momentos da vida dele, voltado à antiga profissão, mesmo enquanto apóstolo, para se sustentar. Mas Paulo tem a plena consciência de que até enquanto estava fazendo isso, ele tinha um chamado maior, o seu apostolado. É assim que Paulo se coloca: eu sou aquele chamado para ser apóstolo, mas chamado para o Evangelho de Deus. E depois de falar isso, Paulo parece que dá um corte agora na apresentação de si mesmo, para falar então
do Evangelho, já que ele foi separado para o Evangelho, depois de se mostrar como servo, aquele que tem a sua vontade, o seu coração, a sua vida entregue nas mãos do seu soberano Cristo, aquele que tem plena consciência, então, de que fora enviado para uma tarefa pelo próprio Senhor Jesus, como nós podemos ver ao lermos, não é, Atos dos Apóstolos, nós conseguimos ali no capítulo 9 perceber exatamente toda a situação que envolveu não só a conversão de Paulo, mas o chamado de Jesus para que Paulo então agora recebesse o ofício, o apostolado, sendo enviado para proclamar a palavra de Deus àqueles que não conheciam ainda. Quer conhecer um pouco? Leia na sua casa Atos capítulo 9 e você vai ver a beleza, a maravilhosa história, a narrativa da conversão de Paulo e do chamado de Paulo para o apostolado. O que é esse evangelho que eu anuncio? E ele agora apresenta o evangelho de Deus. Então, primeiro, Paulo apresenta quem ele é, servo, quem ele é, apóstolo, quem ele é, o separado para o Evangelho. Agora, em segundo lugar, ele apresenta então o Evangelho. De quem ele é? A primeira questão. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é de Deus. A palavra Evangelho, para nós, talvez signifique assim, não, é palavra de Deus. Né? Aí eu li os Evangelhos. Significa, você lê os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Mas a palavra evangelho tem um significado. E o significado da palavra evangelho é exatamente boas novas, ou notícia nova, ou maravilhosa notícia. Essa é a tradução da palavra evangelho. O que Paulo estava dizendo então é que esse evangelho, essa boa notícia que eu tenho para dar, é a boa notícia do próprio Deus. Paulo com isso estava dizendo, eu tenho uma notícia maravilhosa, eu sou portador de uma boa nova, mas essa boa nova não é fruto da minha imaginação, essa boa nova tem um autor, e o autor dessa boa nova não sou eu que a anuncio, mas aquele que me comissionou para anunciá-la. O autor dela é o próprio Deus. Eu fui separado para o evangelho de Deus. Com isso Paulo estava dizendo, o que eu tenho a falar a vocês é exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração para que eu então pudesse proclamar, ensinar a vocês. A boa notícia não é uma boa notícia qualquer, mas a boa notícia é a notícia maravilhosa que o próprio Deus tem para nos trazer. E o comprometimento de Paulo com isso, o comprometimento de Paulo e a fidelidade de Paulo em anunciar apenas então o Evangelho de Deus foi tamanha, que quando ele escreve à igreja de Gálatas, ele diz que se viesse um anjo, um homem ou um anjo, pregar outra boa notícia, que não fosse a boa notícia de Deus, esse Evangelho, essa boa notícia trazida, deveria ser considerada maldita, anátema, não digna de aceitação. Então o comprometimento de Paulo é, o que eu tenho que apresentar, somente o que eu tenho que apresentar, e nada mais do que eu tenho que apresentar, é exatamente a boa notícia que o próprio Deus colocou no meu coração e ensinou por meio de Jesus Cristo. É isso que eu tenho que anunciar, nada mais do que isso. Depois ele diz assim, essa boa notícia, está aí no verso 2, foi dada por Deus, não é? O qual, ou seja, o Evangelho, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Naquele momento, Sagradas Escrituras era o Antigo Testamento.
Então, quando está falando aqui nas Sagradas Escrituras, para nós hoje é inclusive essa carta que Paulo está escrevendo à igreja de Roma. Mas naquele momento, Sagradas Escrituras era o Antigo Testamento. Então Paulo está dizendo, o que eu vou apresentar a vocês, o Evangelho, é algo que o próprio Deus havia prometido, havia pré-anunciado aos profetas, aí conforme está nas Escrituras, o Antigo Testamento. Ou seja, Paulo estava dizendo, esse evangelho que Deus está trazendo a nós hoje, e a qual eu então me comprometo a ir ensinar e proclamar nas outras cidades a partir daí, é exatamente aquilo que Deus havia anunciado aos profetas, ou seja, Paulo estava lembrando a eles que o Evangelho é exatamente a promessa de Deus acerca da salvação em Cristo, o Messias. O Evangelho de Deus traz então como sendo ali algo que anuncia nada mais, nada menos do que o Filho de Deus. O propósito do Evangelho é apresentar o Filho de Deus. Esse é o terceiro aspecto, não é? O Evangelho é de Deus, o Evangelho é o cumprimento das promessas dadas aos profetas, e o Evangelho é o anúncio do Filho de Deus. É como que se Paulo estivesse dizendo, não há boa notícia verdadeira, não há boa notícia real, não há boa notícia que possa trazer transformação, salvação, libertação real e verdadeira a nós, senão o anúncio do Filho, da vinda do Filho e da obra do Filho. Qualquer boa notícia que não nos fale acerca do Filho, que não nos anuncie o Filho de Deus, não pode ser considerada boa notícia de Deus, Evangelho de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Agora imagine isso sendo ouvido por muitos que haviam ali naquela cidade convertidos exatamente do judaísmo. Paulo está dizendo a vocês, queridos, não se preocupem, porque o que eu tenho que anunciar a vocês não é as Escrituras de maneira não cumprida, mas o que eu tenho para anunciar a vocês é exatamente a Escritura cumprida através da vinda do Filho. O Messias já veio. É exatamente as boas novas que transformou vocês lá em Jerusalém, quando do Pentecostes. É isso que eu tenho para anunciar a vocês, a quem ainda não conhece aí, e eu quero anunciar também até os confins da terra, e eu preciso que vocês saibam então que eu sou alguém comprometido com esse Evangelho. Em terceiro lugar, depois de falar acerca de quem ele era, o que ele anunciava, o Evangelho de Deus, Paulo agora vai dizer, muito bem, agora eu quero falar a vocês um pouquinho mais sobre o conteúdo desse Evangelho. E Paulo então passa a apresentar como conteúdo do Evangelho, exatamente o Filho de Deus. Esse Evangelho, que forem já pré-anunciado aos profetas, ele diz respeito a uma única coisa. É com respeito ao Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus, e com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos graça. E é assim que Paulo então apresenta. Esse Evangelho anuncia o Filho como sendo, em primeiro lugar, homem. O Filho é homem. Diz, com respeito ao seu Filho, o qual segundo a carne, o qual segundo a humanidade, porque carne aqui é exatamente isso. Não é apenas matéria,
não é apenas um corpo em si, mas quando Paulo fala segundo a carne, ele está chamando a atenção ao fato que o filho, o conteúdo, o clímax, ou tudo aquilo em que está fundamentado a boa nova, ele também é homem. Segundo a carne, ele é então da descendência de Davi. Paulo está dizendo, eu anuncio um Salvador que é homem. E por que Paulo estava dizendo isso? Porque todos os judeus, eles estavam aguardando a vinda exatamente de um substituto que fosse igual a nós, que fosse também homem, porque até a vinda desse substituto deveria ser imolado para expiação do pecado animais, cordeiros, novilhos, para que através do sangue dele, Deus aplacasse a ira dele, Deus então viesse perdoar os pecados, mas como que tendo estes animais apenas como uma sombra, apenas como algo que tipificava um substituto igual a nós, homem como nós, porque um animal não poderia nos substituir de uma vez por todas. O animal apenas representava a nós, mas um dia era preciso vir um homem para que morresse no lugar de homens, e assim a dívida do homem fosse paga de uma vez por todas a Deus, a dívida do pecado fosse paga de uma vez por todas a Deus. Então quando Paulo diz, eu anuncio as boas novas, onde o nosso Redentor, onde o Filho, ele é homem, Paulo está dizendo, eu anuncio então a chegada de fato de alguém que pode nos substituir de uma vez por todas, porque é igual a nós, é homem. Ou seja, eu estou anunciando as boas novas de que nós não vamos precisar mais fazer sacrifícios para que nosso pecado fosse então perdoado por um tempo e depois tivéssemos que fazer outro sacrifício para obtermos perdão de novo e depois outro sacrifício. Eu estou anunciando um substituto como nós, de maneira que ele poderá se sacrificar por nós de uma vez por todas, saciando a justiça de Deus de uma vez por todas. Ele é homem. Mas além de mostrar que ele era homem, Paulo diz, ele também é Deus. Ele também é Deus. Verso 4, e esse que é homem, que é da descendência de Davi, é também Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade. Paulo está dizendo, mas esse nosso substituto, esse que vem tomar o nosso lugar para pagar a nossa dívida, ele também foi concebido pelo Espírito Santo, ele também é Filho de Deus, ele também é Deus. E com isso Paulo estava dizendo o seguinte, meu amado, com isso Paulo estava dizendo assim, ele é alguém que está então em condições de nos substituir porque é homem, mas ele também é divino, o que significa que ele é alguém capaz de sustentar todo o juízo que nós merecemos e ainda assim é capaz de vencer a morte. Porque também ele é Deus, e por ser Deus ele poderá sustentar a natureza humana de tal maneira que a natureza humana poderá ser então vitoriosa sobre a morte. Era essa a implicação da divindade do nosso Redentor. Era importante que ele fosse homem para nos substituir, e era importante que ele continuasse sendo Deus, a fim de ter então uma natureza que pudesse sustentar a natureza humana, de maneira que não só obtivesse então o pagamento pelos nossos pecados, mas também nos desse vitória sobre a morte. Por isso era importante Paulo dizer, o nosso Redentor é Deus. Então crer no Messias que foi apenas homem, significa então viver ainda a desesperança de viver a vida eterna.
Porque nós só podemos ter esperança na vida eterna porque o nosso substituto foi homem e por isso nos substituiu, mas ele era Deus e portanto foi capaz de sustentar o juízo de Deus sobre ele e venceu a morte. É por isso que ele coloca então com respeito a ressurreição dos mortos, mostrando então em outro ponto, em outro lugar agora, ele é homem, ele é Deus, e ele é em terceiro lugar aquele que venceu a morte exatamente por ser homem e Deus. Porque se fosse apenas homem, Deus até poderia ter aceito o sacrifício de um homem no lugar de todos os homens. Ficaria pago a nossa dívida. E pronto, acabou. Mas porque Ele era Deus, Ele não apenas quitou a nossa dívida, mas nos trouxe vida novamente. Através da sua natureza divina, Ele suportou todo o juízo e toda a ira, e venceu o nosso último inimigo, a morte. Com a morte, Jesus paga a nossa dívida. Com a morte na cruz, Jesus diz: está pago, está quitado, a minha morte paga. Mas além de pagar a nossa dívida, pela sua graça, Ele também nos trouxe vida. Vida. É por isso que o outro ponto aqui colocado, acerca dele, Paulo diz: ele é aquele por intermédio de quem viemos receber graça. Essa é a apresentação que Paulo faz. E depois ele ainda coloca: ele é o autor do meu chamado também. Ele não é o autor só da minha salvação, mas como também é do meu chamado. Aquele pelo qual eu fui então agora chamado, não é? O apostolado por amor do seu nome. Recebi o apostolado por amor do seu nome. Mas são esses os pontos que eu quero trazer para mim e para você. E pensar agora de forma prática. O que é que isso tudo pode ter a ver com a minha vida e com a sua vida? Em primeiro lugar, querido, eu quero olhar para a pessoa de Paulo e dizer que não apenas Paulo deve se olhar como servo, como um escravo de Cristo Jesus. Porque esse mesmo apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, assim como eu sou servo de Cristo, todos nós, todos vocês, todos os cristãos devem também se considerar servos de Cristo, doulos, escravos de Cristo Jesus. Ou seja, isso significa dizer então que assim como Paulo, a sua vontade, a minha vontade, a vontade de todo cristão genuíno, verdadeiro, deve ser submetida à vontade do seu dominador, do seu Senhor, do seu resgatador, Cristo Jesus. Assim como Paulo considerou perda todas as coisas por causa da sublimidade de Cristo, assim como Paulo então disse que não mais vivia, mas Cristo vivia nele, assim como Paulo entregou as chaves do governo da sua vida a Cristo, eu e você precisamos entender que isso deve ser uma realidade para todos os cristãos viverem. E eu vou dizer uma coisa para você: se você não vivenciar isso, se você não fizer isso, você vai ser um cristão, se é que podemos dizer que você vai ser um cristão cheio de crise, um cristão cheio de interrogações no seu coração. Se você não entregar, não submeter a sua vontade, os prazeres da sua alma, do seu coração, a Cristo Jesus, se você ficar em meio termo, ora com um pé na igreja em Cristo, ora com um pé no mundo, ora satisfazendo a vontade de Deus, ora se submetendo à sua vontade, os desejos da sua carne, os desejos do seu coração, egoístas, antropocêntricos, você vai ser um cristão infeliz, você vai ser alguém infeliz.
Você vai ser alguém que não sabe o que você quer ser, ou não sabe quem você é. O que Paulo está dizendo é: seja um cristão autêntico, porque eu sou um cristão autêntico, eu sou servo, escravo, submeti o desejo do meu coração a Cristo Jesus. Aquilo que eu amava, por amor a Cristo, deixei de amar para amar apenas aquilo que Ele ama. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Balada, não mais. Happy hour com os amigos, enchendo a cara de cerveja, não mais. Prostituição, pornografia, vida no pecado, vida pensando só no aqui e agora. Eu preciso conquistar isso, eu preciso conquistar aquilo, eu preciso ter uma casa aqui, eu preciso melhorar essa minha casa, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso trocar este carro, eu preciso viajar para não sei na onde, eu preciso comprar aquela, eu preciso viver o melhor possível, o maior dos confortos possível nessa terra. Paulo diz: não, a minha pátria é a pátria eterna, o meu lugar é ao lado de Cristo Jesus. E eu não vou viver escravo dessas coisas. Eu considero tudo isso, se for necessário, perda, por causa da sublimidade de Cristo. A balada da formatura, não mais. Porque é balada que tem em formatura hoje, não é? Pelo menos nas que eu fui, era. Por isso não vou mais. Ah, mas como que vai ser, pastor? Passamos 4 anos lá, almejando o dia. Faz um culto na igreja e uma festa na igreja. Jesus vai se agradar muito mais. Junta com os outros que está formando durante aquele ano e faz uma festa maravilhosa que vai glorificar o nome de Jesus na igreja. Um jantar, uma apresentação especial. Glória a Deus por aquilo que você conseguiu, porque você pensa que você conseguiu por você sozinho. Você não conseguiu sozinho. Se Deus não tivesse te ajudado, você não conseguiria. Escravo. Não, mas Cristo Jesus me libertou, então agora verdadeiramente eu sou livre. Livre para quê? Livre do pecado, para viver agora como escravo de Jesus. Livre para se submeter-se a Cristo, porque você não era livre para fazer isso. As algemas do pecado te impediam de submeter-se a Cristo. As algemas do pecado te impediam de correr até Cristo, de abraçar o seu Redentor, o seu Salvador. E você foi livre disso, para se encontrar agora preso no reino do amor de Cristo Jesus. Não livre para fazer o que você bem quiser, para viver segundo o seu bel prazer. Paulo diz: eu sou escravo. Escravo disso. O Senhor se alegra com isso? Não. Então eu entendi, Senhor, isso também não é para a minha vida. É isso. E se você não viver isso, querido, você vai ser uma pessoa infeliz, cheio de vazio no seu coração. Porque só Cristo preenche verdadeiramente a alma, quando nós nos colocamos como servo dele. Quando Paulo coloca que o Evangelho é o Evangelho de Deus, Paulo está dizendo a mim e a você: conheça o Evangelho. Porque muitos evangelhos, muitas boas notícias estão sendo anunciadas. E muitas delas, ou quase todas elas, estão sendo anunciadas, inclusive, como se fosse o Evangelho de Deus.
Mas tomem cuidado. Conheça o que de fato é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é aquele que foi anunciado aos profetas. E o Evangelho anunciado aos profetas não é a vinda de alguém simplesmente que veio para resolver os nossos problemas do aqui e agora. Mas, sobretudo, o Evangelho anunciado aos profetas é o Evangelho que anuncia exatamente a solução para a maior crise do ser humano, a solução para o maior problema da alma do ser humano. E o maior problema, a maior crise é exatamente a quebra do seu relacionamento com Deus. E Jesus Cristo veio para isso, veio para te levar de volta para a presença de Deus, veio para te colocar de volta numa vida de intimidade com Deus, debaixo da graça e do amor dEle, algo que havia se perdido com o pecado lá no Éden e que passou a todo homem. Jesus veio resolver isso. Ele veio trazer salvação, Ele veio garantir para você o pagamento da sua dívida de pecado, e Ele veio garantir para você então uma vida eterna de glória e louvor diante de Deus. Não uma vida de glória aqui, uma vida de socorro aqui. Mas se precisamos de socorro aqui, significa então que vamos ter problemas e lutas aqui. E não ausência de problemas e tribulações. Senão não tinha necessidade dele ser socorro aqui. O Filho, o homem, Deus, vitorioso sobre a morte, aquele que derrama sua graça sobre nós. É esse o conteúdo do Evangelho. Qualquer outro Evangelho que anule isso, ou não tem isso como suficiente, não pode ser considerado o Evangelho de Deus. Um Evangelho que não considera Cristo Jesus como Deus homem, vitorioso sobre a morte, e aquele que derrama graça sobre nós, para então sermos com Ele agora co-herdeiros da vida eterna, não é o Evangelho de Deus, um Evangelho que acrescenta outras coisas associadas a essa, como sendo necessária para você, como sendo algo que você precisa buscar. Não é o Evangelho de Deus, então tome cuidado. Você não precisa de um evangelho que marca dia e hora, então, para te libertar dos seus problemas financeiros. Você não precisa de um evangelho que marca dia e hora, então, para você resolver os seus problemas de enfermidades físicas. Você não precisa de um evangelho que marca dia e hora para restaurar o seu relacionamento conjugal. Você não precisa de um evangelho que entende essas questões como sendo necessárias, porque senão Cristo Jesus não está presente. Deus pode fazer tudo isso, Ele pode resolver o seu problema financeiro, Ele pode resolver o problema do seu casamento, Ele pode resolver o problema de enfermidade sua ou de alguém que você ama, mas Jesus Cristo não morreu por isso. O Evangelho não visa, não tem como ápice, não tem como sendo o centro da obra de Cristo Jesus estas questões temporais, essas questões efêmeras, passageiras. Não é nisso que nós somos chamados para ir para Cristo. Não é por causa dessas situações que nós precisamos então também anunciar o Evangelho para outras pessoas. Quando você tem alguém que você ama e que você então sabe que ele está passando por lutas e dificuldades, não apresente o Evangelho a ele como que dizendo, se ele for buscar a Cristo, os problemas dele vai passar. Esse é o Evangelho tabajara. Não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é, mesmo no meio dos seus problemas, mesmo que o seu problema, que é passageiro, não venha a ser solucionado, eu tenho alguém para apresentar para você, que vai dar a você a solução do seu maior problema, e vai te trazer paz, mesmo em meio a esses problemas que podem não ser corrigidos, podem não ser então te alcançado, pode não ser socorrido. Com isso a gente deve pensar, por que é que você vem na igreja?
que você saiu da sua casa e veio na igreja hoje? Porque você tem problema financeiro e gostaria que Jesus te ajudasse? Porque você tem problema de enfermidade e quer que Jesus te cure? Porque o seu casamento está por um fio, então você veio à igreja porque quer que Jesus restaure o seu casamento? Deus pode fazer tudo isso, querido, mas não é esse o motivo pelo qual Ele quer que você venha buscá-lo. O motivo pelo qual Ele quer que você venha buscá-lo é porque você entendeu que você agora tem um substituto, que é homem, e que morreu no seu lugar de uma vez por todas para pagar pelo seu pecado. O motivo pelo qual que Ele quer que você venha adorá-lo é exatamente por saber que esse substituto que Deus colocou, deu a você, Ele também é Deus, e por ser Deus, Ele então agora, por ter se mostrado como Deus, Ele por você precisa ser adorado, você precisa se render a Ele em gratidão, em louvor, e também simplesmente porque Ele é Deus. Mas pastor, esse tipo de evangelho não atrai as pessoas. O que atrai é colocar uma faixa ali na frente e dizer, hoje vai ter cura e libertação. Hoje vai ter milagre aqui. Hoje é a noite do milagre, com o milagreiro Marcos Santos. Isso que enche a igreja, pastor. E quem disse que nós queremos encher a igreja? Simplesmente por encher a igreja. Nós queremos encher a igreja, não simplesmente por enchê-la, mas nós queremos fazer isso para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, como Paulo disse que foi, por meio de quem obtive graça e apostolado. Traga pessoas, enche essa igreja, mas dizendo a elas o motivo certo pelo qual você quer que elas venham, conhecer o Redentor, alguém que substitui elas de uma vez por todas, pagando a dívida delas de pecado e de juízo diante de Deus. Isso me deixa com o coração cheio de alegria, de louvor a Deus. O evangelho que nós anunciamos, Paulo disse, o evangelho que chegou ao meu coração é o evangelho que me deu salvação. Esse é o evangelho que veio ao seu coração, meu querido. E esse é o evangelho que nós precisamos anunciar. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa te dar graça para ser esse servo, para ser essa pessoa que vive cristianismo real, verdadeiro, de maneira radical, e que olhe para Cristo e engrandeça Ele, dizendo, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é homem como eu, o Senhor é humano como eu, e por conta disso, eu tenho então agora plena certeza que o meu pecado foi pago de uma vez por todas, porque alguém como eu tomou o meu lugar e pagou a dívida de homem que eu como homem tinha para com Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, e a sua divindade sustentou a sua humanidade, e agora, por ter vencido a morte, eu também sou vitorioso sobre a morte, porque sendo Deus homem, nós agora também podemos ter a plena certeza de que nós estamos sendo sustentados para a glória eterna, com a vitória que o Senhor conquistou. Louve, exalte, glorifique a Deus, o Senhor da sua redenção, o Senhor da sua salvação, ainda que Ele não resolva o seu problema financeiro, louve, exalte, glorifique a Ele, ainda que você não venha ser curado do seu caroço, ainda que você não venha ser curado do seu câncer, ainda que você não venha ser curado de qualquer outro problema, glorifique e exalte a Deus, porque o Deus homem é o seu Redentor, é o seu Salvador. Glorifique a Ele, viva diante dEle, para a glória e o louvor dEle. Amém?